em São Mateus, capítulo 20. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler comigo. São Mateus, capítulo 20. Estaremos lendo do verso 10, aliás, do verso 1 até o verso de número 16. São poucos versos, dá para todos acompanharem bem a palavra do Senhor Jesus conosco. Quem encontrou, diga amém. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Verso 3. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou os que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora undécima, receberam o dinheiro, cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Dê só um pouquinho de retorno. Queridos, eu vou encerrar, se Deus quiser, hoje, minha participação, falando sobre esta temática. Quem se lembra da primeira temática que nós usamos na sexta-feira? Quem se lembra? Vamos lá, digam aí a temática que eu preguei sexta-feira. As 3 marcas da última hora. Ontem eu preguei sobre o quê? Preparados para enfrentar a última, preste bem atenção. Preparados para enfrentar a última hora. E hoje à noite, aliás, nesta manhã, eu vou encerrar sobre os trabalhadores da última hora. Então, não esqueça mais. Hoje, desde sexta-feira, estamos completando 18 anos desta igreja. E nós começamos com João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E ontem nós falamos de 2 Timóteo 3, verso 1, do capítulo 3, e do verso 10 até o 13. Preparados para a última hora. Mas hoje nós vamos trazer uma reflexão para a igreja sobre os trabalhadores da última hora. Muito bem. Queridos, é muito importante a leitura desse texto, porque aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus. Nós vamos estudar sobre isso. A manifestação da graça de Deus. E se vocês analisarem, nós vamos perceber que a manifestação da graça de Deus está em 5 horários. 5 horários específicos. Se vocês analisarem o texto, nós temos 5 horários. Quais são os 5 horários que nós temos no texto? Vamos lá. Quais são os 5 horários que nós temos no texto? De madrugada, ok? Nós temos antes do meio-dia, perto do meio-dia, nós temos 3 da tarde, nós temos 5 da tarde. E preste bem atenção, essas horas, elas manifestam a graça de Deus. Se vocês analisarem
Gálatas 4:4, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus no tempo para nos abençoar. Quando você abre a sua Bíblia em Tito 2:11, está escrito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando você lê 1 Timóteo 2:4, está escrito: o qual desejam que todos sejam salvos. Então, em cada período, em cada momento aqui, vocês podem observar que Deus está manifestando a sua graça no tempo. A graça de Deus não é manifestada na eternidade. A graça de Deus ela é manifestada no tempo do homem, no tempo nosso. E quando se trata desse tempo que vocês hão de acompanhar comigo aqui nesta leitura, Deus está manifestando a sua graça. E quando se fala desse tempo, se falando dos trabalhadores, o Senhor, ele nunca perde o tempo para colocar alguém na obra. É muito interessante que vocês entendam aqui, nesse texto bíblico, que esse tempo é o tempo também que Deus chama homens para fazer a sua obra. E ele começa isso de madrugada até a 11ª hora. Isso é importante porque não há nem velhice, nem jovem que possa dizer assim: ah, eu não vou trabalhar para Jesus, eu sou muito jovem. Eu não vou trabalhar para Jesus porque eu já sou muito velho. Não existe essa. Se vocês analisarem, Deus não quer saber se você é novo ou se você é velho. Tem irmão que está dizendo: quando eu chegar com tantos anos, eu vou me jubilar. Ou então dizendo: quando eu chegar a tantos anos, eu vou parar de fazer a obra de Deus. Quem foi que disse que Deus estabeleceu tempo para você parar? De pregar, de cantar, de adorar, de fazer a obra. Não existe isso. Se você pegar a palavra de Deus em Josué capítulo 14, verso 10, olha o que Josué disse, Caleb disse para Josué. Agora prestem minha atenção, está escrito lá: e Caleb perseverou em servir ao Senhor, e Deus renovou a força de Caleb. E quando ele dá as montanhas, Josué queria suavizar o negócio para Caleb. Ele disse: Josué, tu não estás me conhecendo. Eu comecei jovem servindo ao Senhor. Tu sabe que teve aquele número dos 10 que se levantaram, mas eu estava do teu lado. E eu quero dizer que eu estou com 85 anos hoje, mas eu tenho a mesma força, a mesma graça para entrar, para sair, porque a Bíblia diz: o Senhor renovava as forças dele. Então, não existe essa: eu estou velha, eu estou velho, eu estou acabado. Salmo 92:14, na velhice darão frutos, serão viçosos e o quê? Florescentes. Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 2:37, tinha uma velhinha. Irmão, tem crente que é ruim de culto já jovem, tem crente que é ruim de culto novo, e tem irmão que é ruim de culto velho. E a Bíblia diz que Ana tinha 84 anos. Olha, a Bíblia diz, ela tinha 84 anos, não deixava o templo, orava, jejuava e proclamava a chegada do menino. Sabe o que eu quero dizer aqui? Deus, ele quer te dar força, saúde, ele quer movimentar teus pés, teus braços, tuas mãos, para você fazer a obra dele com prazer. Levante a tua mão para o céu e diga comigo: Jesus, não, diga bem forte: Jesus, me dá saúde, para eu me acabar na tua obra. Aqui não tem negócio de cansaço não, meu irmão. Aqui não tem negócio: eu estou velho, eu estou acabado. Aqui não tem isso não. Olha, a Bíblia diz que quando Moisés morreu, os olhos dele não tinham problema de catarata. Quando Moisés morreu, não teve problema de osteoporose. Mas chegou o dia dele, Deus disse: sobe no monte que tu vai morrer. Porque ninguém vai viver 150 anos, entendeu? Mas aí a Bíblia diz que ele não teve problema de nada. Mas Deus disse: sobe e tu vai morrer. Então, o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele chama você para fazer a obra a qualquer momento. Digam isso: a qualquer momento. Mais uma vez bem forte: ao quê? A qualquer. Então Deus te chama para fazer a obra a qualquer momento. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: há dois mercados. Se vocês analisarem, há dois mercados, ou seja, há dois campos da fé. Ou você é contratado pelo mercado de Deus, ou você é contratado pelo mercado de quem? Do diabo. Só tem duas empresas para você trabalhar: ou você entra para a empresa de Deus, ou você entra para a empresa de quem?
do diabo. Só para vocês terem uma ideia, a empresa do diabo tem um salário também. Vocês sabem qual é o salário? Romanos 6:23. O salário é o quê? Então trabalhe para o diabo para você ver. Trabalhe para as drogas, trabalhe para o crime organizado, trabalhe para a prostituição, trabalhe para a mentira, trabalhe para a feitiçaria, trabalhe para o inferno. O teu salário é a... Agora trabalhe para Deus. É vida, é paz, é alegria, é reino, é graça, é vitória. Quem quer entrar no mercado da fé? Diga glória a Deus. Quem quer entrar na maior empresa? Quem quer entrar na maior empresa? A maior empresa espiritual, quem quer entrar? E olha para cá, deixa eu te dizer. Entre nessa igreja e não fique olhando para o pastor não, porque ele não tem salário para vocês. Entre nesta igreja e não fica, quem é que vai me pagar? Vocês já viram aqueles irmãos? Eu trabalhei tanto nesta igreja e ninguém me viu. Ah, tu trabalhou, foi na igreja? Eu pensei que tu estava trabalhando, era para Deus. É assim ou não é? Tem um bocado de gente, eu vejo pastor botando a igreja lá no Brasil na justiça, aí diz, eu dei minha vida por esta igreja. Não foi Jesus não que deu a vida? Irmão, prestem bem atenção uma coisa, só existem dois mercados, o mercado com Deus e o mercado com o diabo. Ou você trabalha para Deus, e olhem para cá, quando você pega o capítulo 4, versículo 7 e versículo 8 de 2 Timóteo, olha Paulo preso, doente, abandonado, rejeitado, ele diz da seguinte maneira, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora ele olha e diz, e agora? O que me aguarda é a coroa da... Digam, é a coroa da... Leia essa outra partinha, o que é que ele diz? A qual, quem? Hã? A qual quem? Olha para cá, como é que Paulo chama Deus de justo se ele está preso? Como é que Paulo chama Deus de justo se ele está abandonado? Como é que Paulo chama Deus de justo se ele perdeu tudo? Como é que Paulo chama Deus de justo se ele olha e diz, na minha primeira defesa ninguém apare? Que Deus é esse? Hoje pode observar, a maioria dos crentes eu tenho trabalhado para Jesus e eu só vivo doente, parece que ele... E quem foi que disse que Deus, para tu trabalhar para ele, tu tem que ser saudável? Charles Spurgeon vivia mais deitado do que pregando, andando, porque era doente demais. Passava de 20 dias deitado na cama que não conseguia se levantar. Lutero tinha uma depressão tão forte que às vezes a mulher ficava preparando o sermão para ele. Timóteo era doente. E o Gunnar Wingre, fundador das Assembleias de Deus, passava semanas sem ir ao culto porque a mulher era quem pregava, porque era doente demais. Quem foi que te disse que doença atrapalha crente de pregar? Nem velhice, nem doença. Olha o que Paulo diz, a qual o justo... Como foi que Paulo chamou Deus? Paulo olhou para trás e disse, o Deus que me trouxe até aqui, ele nunca cometeu injustiça. Porque Deus não te chamou e nem me chamou para me agradar com coisas boas. Ele te chamou e me chamou para fazer a obra dele. E olhem para cá, quando você lê Mateus 5, 11 e 12, ele disse, alegrai-vos porque perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas vamos lá, vamos ao texto. Vamos lá, trabalhadores da última hora. Vamos lá, trabalhadores da última. Diga bem forte o tema. Mais forte. Queridos irmãos, vamos ao texto agora. Se os irmãos observarem, nós temos aí, primeiramente, nós temos trabalhador da madrugada, trabalhador da hora terceira, da hora sexta, da hora nona e da hora undécima. Prestem bem atenção, que se vocês analisarem esta passagem bíblica, ela não está tratando de contexto social e ela nem serve para o contexto social da época. Diz um teólogo americano, que a coisa que melhor existiu para os trabalhadores foram os sindicatos. Porque os sindicatos começaram a surgir porque quem era do capitalismo explorava muito o trabalhador sem dar direito para o trabalhador pobre. No início, os sindicatos prestavam. Só que depois, os sindicatos começaram também a entrar na política
totalmente contrária, buscando estar ligado com coisas erradas. Mas, de início, o surgimento do sindicato foi muito bom. Porém, se vocês analisarem esse texto, alguns teólogos chegam até a dizer que Jesus citou ele sem fazer ligação com a época ou a política da época. Porque isso inexiste. O que que inexiste, pastor Aziel? Como é que uma pessoa trabalha uma hora e vai ganhar o salário de quem trabalhou todo o expediente? Vamos começar por aqui, para você começar a entender o negócio. Lá vai. Primeiro, como é que eu trabalho só uma hora e eu ganho o mesmo tanto de quem trabalhou o dia todo? Se tivesse sindicato, então vocês já sabem o que eu quero dizer aqui. Hã? Não era assim? Olha aí, tá vendo? Escutem bem que aqui essa parábola é uma das mais pesadas que Jesus Cristo fez. O pai de família sai para contratar trabalhadores que hora? De madrugada. Digam comigo, 6 da manhã. 6 da manhã, ele sai para contratar trabalhadores. Veja que nós temos aqui nos interlocutores dessa análise da estrutura do texto, nós temos, em primeiro lugar, vocês podem observar, nós temos uma vinha. O pai vai chamar trabalhadores para o quê? Para a vinha. E veja que ele só vai buscar trabalhadores para a vinha, está aí no próprio texto. Por quê? Porque era a época da colheita. Vocês sabem qual é o maior problema das igrejas hoje? É colocar trabalhadores sem ter colheita. Aqui não, mas no Brasil nós temos púlpitos que estão com 100, 200 obreiros sentados, de terno e gravata, mas não são trabalhadores. É assim ou não é? Está cheio de homens, mas não tem colheita. Estou começando. E aqui não tem negócio que eu vou dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem irmão na igreja também que só canta, só ora, só prega, só chora e fala a língua, mas não colhe nada. Quem de vocês aqui que fala inglês e já pregou para um americano esse ano sobre Jesus Cristo? 1, 2, levante a mão só para me ver. Isso. Vocês sabem quando é que nós vamos ter colheitas? Quando tiver o quê? Trabalhadores. Vamos lá. Nós só vamos ter colheita quando tiver o quê? Semeadores, trabalhadores. E quando você lê Mateus 8, 37, 38, a Bíblia diz o seguinte: rogai ao Senhor que mande o quê? Mande trabalhadores para a obra. O Senhor não quer crente enchendo o banco de igreja. O Senhor não quer apenas uma juventude adorando. O Senhor quer juventude trabalhando, jovens trabalhando, adolescentes trabalhando, crianças trabalhando, a igreja trabalhando. Essa vinha é a própria obra de Deus. Isaías capítulo 5, 1-7. Mas essa vinha também, ela representa aqui o campo de ação. O campo de ação. Então, ele saiu para contratar de madrugada trabalhadores. É a primeira coisa que você pode observar dentro desse texto. E quando ele sai para contratar os trabalhadores, de madrugada, ele vai contratar o dono da vinha, o pai, os primeiros trabalhadores da madrugada. Quem vocês acham que são os primeiros trabalhadores da madrugada? Quem foi o primeiro homem chamado no mundo para pregar o Deus verdadeiro aos povos da terra? Quem foi? Então, primeiro, olha para cá. Primeiro pregador da madrugada, Abraão. Abraão não era judeu. Segundo, os judeus. Terceiro, os gentios. Os primeiros pregadores do mundo que Deus começou a trabalhar pela madrugada foram os judeus, Abraão e depois os gentios, que agora é a igreja transformada. De madrugada Deus começou a chamar
esses trabalhadores. Primeiro, Abraão. Depois, ele chama os judeus. E depois, ele chama os discípulos. Trabalhadores da madrugada. Só que quando ele começa a chamar os trabalhadores da madrugada, escutem essa, ele começa a chamar os trabalhadores da madrugada, começou-se a criar um círculo, começou-se a criar um colegiado específico e alguém começou a achar que era importante. Vocês sabiam para quem é essa parábola aqui todinha? Essa parábola aqui todinha é só para os discípulos. Eu vou já mostrar para vocês. Essa parábola aqui é só para os discípulos. Como eles foram escolhidos, primeiro Abraão, depois os judeus, depois os discípulos, trabalhadores da madrugada, foram contratados às 6 da manhã. E os judeus começaram a dizer, Deus não fala com outras nações, elas não são importantes, os mais importantes aqui somos nós. Era tão importante que Deus quebra paradigmas que os judeus se arrogavam. A lei veio de nós. Se alguém quer salvação, venha para nós. Aí aparece um louco como João Batista, e no capítulo 9, capítulo 3, verso 9, ele diz, não presumais de vós mesmos, que são os escolhidos ou os selecionados. Olha o que ele diz, olhem para cá, ele diz assim, destas pedras, que ele estava com os pés em cima, destas pedras, o que Deus pode fazer? Suscitar filhos. Só porque você foi chamado primeiro, não quer dizer que você é o especial. Só porque você foi chamado primeiro, não quer dizer que você é o íntimo. Deus não tem círculo de intimidade. Estou logo dizendo para vocês. Aí depois Deus chama quem? Depois dos judeus, ele chama quem? Os discípulos. E os discípulos começaram também. Então vocês já pegaram o mistério. Começaram a se amostrar também. Começaram a entender que só quem tinha autoridade e quem tinha salvação para dar eram quem? Eram eles. É tão tal que um dia eles vão passando na rua e vê um homem, um demônio, e o homem dizendo, sai no nome de Jesus, sai Satanás, em nome de Jesus, sai, sai. Aí os dos círculos de Jesus se aproximaram, Senhor, quem é aquele ali que está usando o teu nome? Foi assim ou não foi? Quem é aquele ali que está usando? Nós estamos aqui pertinho de ti. A glória está aqui. O fogo está aqui. Quem deu autoridade? Nós somos os reformados. Eles são pentecostais. Nós somos o batista, né? Assim, os mais tradicionais. Jesus disse, deixa. Eita glória. Deixa. Se ele está usando o meu nome para expulsar demônio, ele não é contra mim. Porque quem comigo não ajunta, deixa ele. Olhe para cá, Deus não tem igreja predileta. Ele tem crentes fiéis na terra. Irmão, eu fico, bota som aqui no retorno, filho, para mim, por favor. Eu não vou dizer com ódio, mas eu fico com aquelas irmãs que elas sobem no púlpito, parece só ela falar com Deus. Vocês já observaram isso? Tem irmão que parece que só ele é quem fala com quem? Com Jesus. Tem deles que até dizem assim, irmão, como é que você chegou nessa graça? Um irmãozinho simples, né? Nesse preço. Ei, meu irmão. Aqui não é para qualquer um, não. Quem já viu isso? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Isso aqui está se tornando, agora ficou bom, filho, obrigado. Isso aqui está se tornando, sabe o quê? Lugar de show. Não tem um stand-up, não tem? Pode observar.
Tem pastores que eles estão achando, e cantores, e até irmãos, que estão achando que só eles têm intimidade, só eles têm autoridade. Escutem, os trabalhadores da última hora, ou melhor, os trabalhadores da primeira hora, era Abraão. Quem eram os trabalhadores da primeira hora? Os judeus. E agora quem vem? Olha, porque prestem bem atenção uma coisa. Qual é a primeira hora? Qual é o horário? 6. Vamos lá, qual é a primeira horário? Madrugada. Madrugada, diga comigo, madrugada. Se vocês analisarem, trazendo para o simbolismo, madrugada quer dizer que sempre algo novo começa. Tudo que começa novo começa na madrugada. Deus estava começando uma nova história. Esse é o sentido dessa expressão aqui, madrugada. Madrugada, madrugada, madrugada. Até mesmo no campo espiritual, eu não estou aprovando isso, mas até mesmo no campo espiritual, é na madrugada que muitas coisas acontecem. Há um livro sobre os grandes heróis de Deus. Ele começa dizendo: nas madrugadas, nos 4 horários disponíveis na contagem dos romanos, a madrugada, ela tinha o seu aspecto espiritual. Mas a madrugada é o momento que Deus começa uma história. E ele começou essa história na madrugada. 6 horas. Começou com Abraão. Começou com os judeus. E começou agora com quem? Com os discípulos. Então, a primeira hora, madrugada. Qual é o horário? 6. Aí você tem a hora terceira. A hora terceira, que hora é? 9 horas. Aí você tem a hora nona, não é isso? A hora sexta. Qual é a hora sexta? Meio-dia. E a hora terceira, a hora nona? 3 da tarde. E aí você tem a 10ª hora, que faltava 1 hora para terminar o dia. Às 17 horas. 5 da tarde. Vamos pegar as horas. Vamos lá. Qual é a primeira hora? 6, 9, 12, meio-dia, 3 da tarde. Pronto. Aí prestem bem atenção. Em cada hora dessa, escutem, em cada hora dessa, Deus está chamando. Vem. É de madrugada? Vem. Meio-dia, 9 horas? Vem. Meio-dia? Vem. 3 da tarde? Vem. 4 da tarde? 5 da tarde? Vem. O Senhor está dizendo: quem tem dom, quem tem talento, quem quer, a qualquer hora, a qualquer momento, vem. A obra é urgente, vem. A hora é necessária, vem. Eu quero trabalhadores, vem. Batalhar contra o inferno, vem. Ganhar almas, vem. Aí, o problema não é o dono da vinha. O dono da vinha é Deus. E Deus, ele é quem tem tudo. Prestem bem atenção. Esse dono da vinha aqui não era ruim. Esse dono da vinha aqui não era capitalista. Esse dono da vinha, ele era bom demais. Porque quem é que contrata trabalhador para dar só 1 hora e ganhar o mesmo dinheiro? Só Jesus. Está dando para entender? Agora preste bem atenção. Quando você olha para esse texto bíblico, os trabalhadores que não são o dono da vinha começam a querer ser o dono da vinha. Quando eu cheguei aqui nesse campo, eu recebi um campo, irmãos, que eu recebi de um outro pastor, que hoje está acamado, trabalhou muitos anos, 30 anos no campo. Aí agora eu chego. Irmãos, depois que a outra liderança saiu na minha gestão, vocês já viram essa besteira? Na minha gestão aqui tem crescido. Mas cresceu porque já teve outro que pavimentou para eu passar. É assim ou não é, irmão? Teve um tratorzão que veio lá atrás. Talvez tu é só uma patrol, só para nivelar. É assim ou não é? Mas teve o tratorzão que entrou arrancando toco, quebrando pau, derrubando tudo. Teve o João Batista que quebrou tudo. Aí eu chego. Por isso que Jesus disse em João 4, vocês estão entrando num trabalho que vocês não fizeram nada.
Tem irmão aqui que pensa que só porque ele pegou a... Irmão, é assim, pegou a Bíbliazinha e vem para a igreja, né? Aí canta aqui uns hinozinhos, aí pronto, aí vai deitar. Aí faz uma oração de 2 minutos. Obrigado, Pai, pelo dia. O Senhor tem me abençoado tanto. Vai trabalhar a preguiça. Tu tens que entender que o Senhor te quer na obra. E a obra é urgente, gente. Vocês sabiam que esses horários aqui, olhem para cá, esses horários aqui o Senhor está dizendo, eu amo tantos pecadores que eu começo de madrugada, eu quero gente salvo de madrugada, eu quero gente às 9 horas, eu quero gente ao meio-dia, eu quero gente 3 da tarde, eu quero gente 5, mas até a última hora eu quero pessoas trabalhando. Aí o problema é que eu sou convidado só para trabalhar na vinha, mas eu já quero ser o que da vinha? Ah, vamos lá, diga bem forte, eu já quero ser o que da vinha? Dono. Irmão, tem gente que é dono da igreja. Esse templo que eu fiz. Irmão, qualquer pessoa pode fazer um templo. É assim ou não é? Qualquer pessoa pode fazer um templo. Meu pai, quando foi trabalhar no Buriti Bravo, aí ele fez um templo, era um sertão, não tinha quase dízimo nem crente. E aí ele, pela fé, trabalhando, usando os bens que ele tinha, ele fez um templo. Aí ele ganhou a graça do presidente. Quando ele inaugurou o templo, o presidente foi para a inauguração. O presidente da nossa convenção foi para a inauguração. Aí meu pai viu que ganhou a confiança do presidente. Aí ele disse para minha mãe, minha velha, não, fazer o seguinte, eu vou lá no presidente falar que eu quero sair do sertão, eu quero ir para uma cidade mais próxima. Aí ele foi. Quando chegou lá todo arrumadinho, aí o pastor sorriu para ele, que o presidente era o pastor Estevão. Era sério demais, duro demais. Aí ele olhou para ele e disse, Pai do Senhor, pastor Bené, Pai do Senhor. Aí ele entrou no gabinete, aí ele sentou, depois ele disse, entre, pastor Bené. Aí o pai entrou, eita, pastor grande com o homem mesmo, olha, o homem está me atendendo logo de primeiro. Aí ele disse, sente, pastor. Pois não, o que o senhor quer? O que o irmão quer? Que ele era direito. O que o irmão, direto. O que o irmão quer? Ele disse, pastor Estevão, é porque é o seguinte, o senhor esteve lá, inaugurou o templo. Você ouviu o templo? Muito bonito. Parabéns, eu gostei muito. A festa, muito bonito. Pois é, pastor, e eu vim aqui porque eu tenho meus filhos que precisam de escola. Lá não tem escola boa para eles. E é longe demais. E eu queria que o senhor me arrumasse um campo. Ele olhou para o pai e disse, você só fez o templo. Vá fazer a igreja. Vocês entenderam? Tem muita gente só fazendo o templo. E olhem para cá, vocês sabem quem é que faz a igreja? Tem às vezes líder que diz assim, meu irmão, eu tenho crescido. Vocês sabiam que um pastor sentado na cadeira, lá no Brasil, a igreja cresce 40% sem ele fazer nada? Vocês sabiam dessa? Pois é, e eu vou te dar um exemplo. Quando você lê 1 Timóteo, aliás, 1 Coríntios 3, olha o que Paulo diz, eu plantei. Vamos lá, e o que mais? Eu plantei, está lá do 3, 6 a 9. Eu plantei, e o que diz? Hein? Vamos lá, quem foi que plantou? Olha o tamanho de Paulo, irmão. E Paulo era tão grande, mas quando você lê Filipenses 3, ele diz, eu sou o menor. É assim ou não é? Quando você lê a própria palavra de Deus, ele diz, eu sou o menor. Quando você lê 1 Coríntios 11, aí Paulo diz assim, eu não sou digno nem de ser chamado. Ai, vocês sabem. E hoje, irmão, meu Deus, não sei porque que Deus bota isso na minha boca. E hoje, irmão, se você não chamar certos líderes de apóstolo, ele te disciplina. Respeitar um pastor e uma liderança é dever de todo crente. Agora, bajular, aqui não. Pronto. Bajular, é assim ou não é? Eu tinha um irmão que trabalhava comigo na igreja, aí pronto. Aí ele fazia, é o seguinte, eu ia pegar minha bolsa. Aí ele, deixa eu pegar, pastor. E eu dava um murro na mão dele, ele disse, me dá minha bolsa. E ele disse, não, quem pega sou eu. Eu quero minha bênção. Aí eu disse, pois vai ganhar a sua bênção. Pronto, ele fazia porque amava, não porque eu mandava. A igreja respeitar e liderar. Irmão, tem crente que me respeita tanto. Olha, tem irmã que chega para mim, e aí eu nunca pedi nem nada. Quando dá fé, ela diz, olha pastor, eu sei que o senhor, eu estava lá em casa pensando, o senhor gosta desse bolo bem aqui. Eu fiz, o senhor não anda comendo com queijo, eu botei sem queijo. Irmão, um negro como eu para estar recebendo as coisas dessa é bênção do céu, irmão. É assim ou não é? E quantos crentes não fazem isso? Por amor, sim ou não? Aí o apóstolo São Paulo diz, eu plantei. Olha quem é que vem regar. O homem da Alexandria, um doutor,
um homem de fala proeminente, um homem catedrático. Aí ele diz, eu plantei, e quem regou? Aí para acabar a gracinha da igreja de Corinto, ele diz, mas quem deu o crescimento? Nem eu, nem o pastor Manuel Messias. Tem irmão na igreja, irmão, que quer que eu bote fé nele. Vocês já observaram? Tem irmão que me convida e quer que eu faça a crente chorar. Eu não, vocês podem observar, eu chego aqui, eu prego o evangelho. Eu não fico com esse negócio, você está sentindo? Você está sentindo? Quem tem que ser crente é você, rapaz. Quem tem que ter Deus é você. A Bíblia diz em Lucas 1,75, em verdade, em justiça, todos os dias e em santidade perante Ele. Quem quer servir a Deus assim, diga glória a Deus. Qual é o primeiro horário? Diga bem forte, qual é o primeiro horário? 6, que nós chamamos de quê? Enquanto vocês estão aqui de madrugada, tem feiticeiro fazendo feitiço para acabar a família. Tem pessoas à meia-noite nos cemitérios fazendo despacho. Mas também à meia-noite de madrugada tem homens de joelhos dobrados. Tem homens de madrugada. Tem homens de madrugada. Eu vi agora um rapaz dando um testemunho, que a tia dele chamou e ele disse, olha, essa vida aí do crack que tu tem, tu vai morrer cedo. Ele disse, pois é. Aí pronto, aí ela falou que assim é um diabo, irmão. Ela disse, tu vai morrer cedo. Quando Deus te usa com autoridade, não brinque não. Aí ela disse, tu vai morrer cedo. Se tu não aceitar Jesus, tu vai morrer cedo. Aí o diabo entrou nele. Ele disse, pois é o seguinte, já que eu vou morrer cedo, e agora tu está dizendo essa palavra, eu não vou só para o inferno. Eu vou pegar e vou matar um bocado de pessoas hoje. Aí pronto, vou matar gente. Aí ele disse que eu vou logo me despedir da minha mãe, mas quando ele entrou no quarto, ela estava de joelho. Aí ele olhou para ela disse, eu sei teus planos. Mas hoje Jesus te pega. Porque eu não saio aqui de joelho enquanto Jesus não te salvar. Irmão, ele lutou o dia todo, nada deu certo. Aí ele disse que quando terminou, foi a polícia encurralando ele no local. E aí de repente eles disseram, esse cabra não vale nada, vamos matar ele. E aí pronto, e aí ele está com a arma e vamos dizer que ele trocou bala com a polícia. Aí o homem pegou o revólver, quando atirou não saía. Atirou não saía. Ele disse, o que é isso? Aí ele lembrou, a mãe dele disse, enquanto você estiver nesse seu intento, eu estou nos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, quem se coloca de joelho está em guerra com o inferno, está em guerra com o Satanás e tem vitória em nome de Jesus. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Diga comigo de madrugada. Agora vire para o teu irmão e diga para ele, quando Jesus te chamar, diga para ele, quando Jesus te chamar, para casa, diga, para casa, saiba que tu não és o dono da casa. Observe bem aí como é que diz o verso, leiam vocês tudinho, o verso 1 do capítulo 20. Olha aí como é que diz. No 3, capítulo 20, verso 1 de Mateus. 1, 2, 3. Hein? Como é a última frase aí? De quem é a vinha? Vamos lá, de quem é a vinha? Quando você lê Atos 20, 28... a igreja que ele comprou com o seu próprio. Então por que você fica, irmão, isso aqui o quê? O maior homem na terra, que só teve um homem na terra, nunca teve mais um homem como Moisés. A Bíblia diz em número 12, se tiver homem, eu falo por revelação, eu falo por visão, mas Moisés eu falo. Foi o único homem que Deus falou cara a cara com ele, outro não. Agora preste bem atenção, Moisés vai falar com Deus, mas por intermediário. Agora Deus disse, eu falo com Moisés direto. Agora preste bem atenção, olhe para cá. Quando você chega em Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz que Deus falou, Moisés era servo na casa, mas não dono da. Então veja o tamanho que era Moisés. Mas na casa Moisés era o quê? Então pronto. Sabe qual é o problema? É que nós estamos pensando que a vinha é nossa.
E sabe qual é o maior problema? Escute o que eu vou dizer aqui para vocês. Eu penso que eu posso fazer a vinha crescer. Eu penso que eu posso fazer a vinha se alegrar. Não, senhores. Olha o que Paulo diz. Eu plantei e Apolo. A única coisa que o pastor Manuel Messias pode fazer é ensinar a Bíblia, é orar por vocês. Ele não pode implantar santidade em vocês. Ele não pode implantar alegria em vocês. E aí tem pastor que está morrendo, porque ele já se esqueceu que quem morreu pela igreja, e ele quer morrer. É assim ou não é? É. Crente velho, ruim, tudo. Aí pronto, aí, irmão, pastor deu um jeito nele. Se nem Jesus deu, que ele não está ligando, eu vou dar. A igreja é de Jesus, irmão. É assim ou não é? A igreja, olha para cá. E se tu não estiveres disposto para entrar, tu pode andar com Jesus, cantar com Jesus, ceiar. O Judas andou com Jesus? Viu o milagre de Jesus? Agora eu pergunto, Jesus não transformou ele por quê? Porque ele nunca quis. Tem irmão que fica na igreja, pastor, cuida de mim. Um irmão chegava para mim e dizia, pastor, ajude o Mica. E eu disse, meu Deus do céu, o que esse irmão quer? Todo dia, na hora que ele me topava na rua. E o senhor ajude o Mica. Só que o Mica, se vocês analisarem lá em Juízes 17, o Mica foi o primeiro desigrejado da história. O Mica foi o primeiro a fazer culto na casa. Aí eu disse, eu entendi. Por que ele quer que eu ajude o Mica? Vocês analisaram que ele lá, a Bíblia diz que ele roubou o dinheiro da mãe? E aí, olha, irmão, a bagunça era tão grande. Roubou o dinheiro da mãe e a mãe disse, vai para o inferno, é desgraçado, é miserável, quem roubou meu dinheiro? Aí ele disse, mamãe, quem roubou o dinheiro? Aí ela disse, bendito é tu do Senhor. Olha, irmão. Irmão, tem muitas igrejas que o Mica está lá dentro e o pastor está abençoando. Vou logo dizendo para vocês. E ainda fica dizendo, irmão, fica aqui, né? Assim, Jesus, ele te vê, ele te entende. Ele sabe quem é você. Ele sabe mesmo. Ele olhou para Judas e disse, pega o bocado molhado, não foi? E para quem eu dei o bocado molhado? Pronto, Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Trabalhadores da última. Olha, começou com quem? Vamos lá. Com quem? Abraão. Depois, judeus. Vamos lá. Depois. Aí, prestem bem atenção, os discípulos começaram a entrar e começaram a andar com Jesus e ficaram como? Hein? Ficou como? Eles disseram, o homem, rapaz, é o seguinte, nós até aqui, olha, irmão, até aqui nós somos pobres. Foi assim. Nós fomos pobres até hoje, agora. Aí um olhar para o Pedro, ei, Pedrão, tu vai deixar de trabalhar com pesca, rapaz. Vamos ser grande, o homem está revolucionando, é cura, é milagre, é poder, é assim ou não é? Aí pronto, agora o negócio vai. Aí pronto. O negócio expandiu tanto que uma mãe ficou preocupada. Meus filhos, quem está mais perto é o João, quem está mais perto é o Pedro, não foi? Aí a mãe se desesperou. Aí pronto, pois vai lá, mamãe. Aí chegou, não foi? Está lá em Marcos 10. Ei, Jesus, eu quero te fazer um pedido, o que é? No teu reino, na tua glória, deixe que um dos meus... Sente aonde? Agora me diga hoje, irmãos, se nós não estamos querendo dar cadeiras para as pessoas no reino. Foi assim ou não foi? Aí se você lê o 19:30 de Mateus, só para vocês terem uma ideia. Olha o texto. Esse texto aqui está ligado com esse versículo. Lê o 19:30. Parece que falhou aí, não foi, irmão? Se tiver aí na tela, pode botar. 19:30, eles trabalham bem aqui no telão. Isso. Leu, começa no 29 para pegar o mistério. Por que Jesus vai dizer a parábola? Vai. Não, leu o 28, do 28. E Jesus disse. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Jesus não tem cadeira para crente aqui. Só tem lá. Vai. Também vos assentareis sobre 12 tronos. Isso. Para julgar as 12 tribos de Israel. Pode ir. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, sim. Mães, ou pai, ou vai. Vai. por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Ao contrário, ao contrário. Nenhum pastor prega isso aqui mais hoje. A maioria dos pastores vocês gostam. Aquela chave, é assim? Que há tempo tu está querendo. Aí tu começa, é mesmo Jesus. É assim ou não é? Os crentes hoje não entram mais para ouvir palavra. Os crentes não entram mais para adorar, se rendendo ao que a palavra diz. Eu estou vendo aquela luta. Pô, não é, meu Deus do céu. Eu estou aqui, irmão, eu estou lembrando tanta luta lá no Brasil. Meu Deus, quando eu chegar lá tem isso. É assim ou não é? Aí os nossos cultos se transformam, sabem em quê? E no dia que não tem, você não quer mais aquele culto. Não foi assim? Aí o Pedro, mas antes você vai ver. O Pedro, Jesus disse assim, eita, o jovem rico não vai entrar lá, não foi? Aí o Pedro, vixe. Está no texto? Não vai entrar. Quão difícil. É quem é doido por dinheiro. Não vai entrar lá. Não está aí? Aí o Pedro disse, eita, João. Não foi? Bartolomeu, Tadeu. O Judas, que era um ladrão, disse, eu já estou me fazendo. Porque está lá em João 12, eu já estou me fazendo, eu estou roubando da sacola. Mas escutem bem. Não foi assim? Mas Jesus disse, quando Pedro disse, Senhor, aí o Pedro veio com a preocupação. Senhor, nós deixamos tudo. E agora eu ouvi o Senhor dizer que nós aqui não vamos ganhar nada. Jesus continua dizendo, é verdade. Aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou irmãos. Vocês sabem como era o evangelho de Moisés? A Bíblia diz que ele deixou de ser chamado o quê? Olha o que é evangelho, irmão. O que me dói dentro de mim, às vezes, quando a igreja me convida, eu digo, meu Deus, o que eu vou pregar? O povo hoje, coloca aí Hebreus 11, 24, 26, filho, por favor. O povo hoje tem uma ilusão contrária ao verdadeiro evangelho. Vocês estão entendendo? Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser importante. Muita gente está andando do lado de Jesus, vem para a igreja, não é para adorar o Cristo crucificado. É para ele abrir uma conta no banco, é para ele arrumar uma mulher. Olha aí, pela fé Moisés. Leiam vocês para não dizer que sou eu. Pela fé Moisés, sendo... Irmãos, olha, um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, um homem, mas ele é crente, compre minha casa. Lá em São Luís, eu estava atrás de uma casa. Aí eu disse, irmão, onde é? É no bairro tal. Eu disse, é. Eu moro perto do senador. Aí eu disse, é mesmo? Aí eu fui lá na casa. Aí a mansão e tudo. Aí eu disse, onde é a casa do senador? Eu disse, essa dali. Eu disse, quantas vezes o senhor já falou com ele? Ele disse, nenhuma. Mas para ele só ir morar? Irmão, tem gente que se torna vaidoso só em dizer assim, eu moro nos Estados Unidos. É ou não é? Pronto. É. Tinha um irmão do Maranhão, foi morar em Gramado. Aí quando eu cheguei, e aí, irmão? Ele disse, pastor, eu estou em Gramado. Eu disse, mas você, eu amo Gramado. E nunca falava no Maranhão. Eu disse, rapaz, mas que negócio é esse? Tem gente que quer esconder, porque tem orgulho destas coisas. Olhem para cá. Pode prosseguir, filho, com o versículo. Olhe para cá para você ver. Moisés. Olha aí. Olha o que é crença, gente. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Passa mais esse aí. Isso aí pronto. Tendo por maiores... Qual é a maior riqueza, gente? Aqui no mundo eu não tenho tesouro, não tenho ouro e nem joias de valor. Até minha vida. Irmã, aprenda esse hino para cantar aqui, irmã. Esse hino aí, irmã, é pesado. Quem tem Jesus
tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia de falar ao mundo que ele vai voltar um dia. Eita, irmão. Ô, irmão, a vontade é de ir para o céu. Você acredita quando eu escuto essas coisas? Porque isso aqui é evangelho. Aí olha para cá. Aí o Pedro diz, pronto, se acabou. Aí ele veio para Jesus, Senhor, nós deixamos para te seguir. Agora olha para mim. Dos 12 que Jesus escolheu, me mostre um que terminou rico. Pronto, aí no dia que Jesus chamou Pedro, disse, Pedro, e tu é o seguinte, quando tu era mais novo, tu te cingia, não era assim? Jesus está dizendo, tu vai morrer assim. Aí pronto, aí ele disse, esse é aquele, cuida da tua vida, não foi? Cuida da tua. E o apóstolo São Pedro, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me bota de cabeça para baixo. Isso aqui é evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema é que quando a gente começa a entrar, a gente pensa que é alguma coisa. Eu já vi pregadores dizendo, irmãos, eu escuto isso porque é o jeito. Esse aqui é o predileto do papai. Tem até pregadores que dizem assim, o Senhor Jesus tinha 3 amigos íntimos. Pedro, Tiago? Não, gente, nunca pregue isso não. Jesus disse assim, tudo que o Pai botou em mim, eu falei para vocês. Até para o Judas ele falou. Quando ele chamava os 3, era só para aquilo que era mais pesado, que outros não podiam suportar. Jesus deixou pelo menos 3, porque no judaísmo tinham que ter 3 testemunhas. Quando você lê Mateus 17, aí subiu ao monte da transfiguração, Pedro, Tiago. Aí Jesus diz, não conteis a ninguém. Aí depois da ressurreição eles contaram. Aí Pedro escreve na carta, eu vi ele, eu toquei nele. Aí João também diz, eu vi, eu peguei, eu estive lá. 3 testemunhas. Não é porque era predileto. Quer ver como Jesus não tinha predileto? Aí o Pedro cheio, Deus de Jesus disse assim, o que o povo está dizendo que eu sou, não foi? Está lá em Mateus 16. Aí pronto, um tu é Elias, outro tu és João Batista, hoje tu é algum dos profetas, Jeremias. Aí pronto, e vai. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí o Espírito Santo fez o quê? Pegou a boca de Pedro, não foi? Aí Pedro olhou, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus olhou e disse, bem-aventurado és tu, Pedro. Não foi a carne, nem o sangue, mas o meu Pai. Aí pronto, continuaram falando e tudo. Aí Jesus disse, eu quero dizer para vocês que eu vou morrer e eu vou ressuscitar o terceiro. Aí Pedro disse, não, tem um projeto nosso. Não foi assim? Para aí, Jesus, que negócio é esse? Tu não vai morrer. Aí Jesus, sai daqui, Satanás. Cadê a intimidade? Eu disse um dia na igreja, se eu chamasse hoje um pastor meu, ou um obreiro de Satanás, ele me entregava para a comissão, não era assim? E Jesus disse assim, ei, diabo. Foi assim que Jesus disse, ei, diabo. Aí o Pedro, pronto. Mas vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Quais são os primeiros trabalhadores? Vamos lá, para me encerrar. Primeiro trabalhador? Abraão. Segundo trabalhador? Terceiros trabalhadores. Aí os discípulos andavam orgulhosos, querendo cadeira. Quando iam evangelizar, eram dizendo, quem é o maior? Quem é o maior? É tu, é tu, é tu, é tu, é tu. Hoje está assim ou não está? O irmão vem cantar, um quer ser maior do que o outro. Uns grita mais do que o outro treme. Aí diz assim, eu entreguei o auditório no fogo. Aí o Senhor Jesus olha e diz para Pedro, quem tiver deixado casa, pai, mãe, terra, por amor de mim, terá 100 vezes, e por fim, a vida eterna. Aí quando você vai para Mateus 8:11, olha o que a Bíblia diz. Olha para cá, eu vou começar agora para encerrar. Olha para cá. E muitos virão vamos lá, e muitos virão do Oriente, e muitos virão e assentar-se-ão aonde? Vamos lá, para me fechar aqui. Ei, o pai da vinha chama para prestar contas. Venham. Mas ele quer começar, como era? Pelos últimos. Aí pronto, lá vem os últimos, né? Pronto. Irmãos,
Vocês já observaram um problema nesses últimos? Esses últimos, olha aí no texto, esses últimos têm um problema. Observe bem. Leia aí o verso 6. Pode até colocar na tela, filho, por favor. Olha o verso 6. Como é que diz? E saindo, o quê? Vamos refletir a lógica do texto. Por que estáis? Mas os primeiros foram contratados pelo pai que ora? De madrugada. E o segundo? Não, o segundo. 9. E o terceiro grupo? Mas por que, se todos estavam na praça, por que não contrataram esses aqui? Porque o texto diz que eles estavam na praça, o quê? Mas eles estavam aqui lá, desde que hora? Então, eles, na madrugada, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, por que não foram contratados? Bora. O pai botou alguém para contratar, não botou? Mas escute. Hein? Como é que ele diz aí? Mas olha, porque estáis ociosos todos os... Nem sempre quem não está trabalhando não é porque não quer. Eles aqui não tinham preguiça. E eles estavam lá na praça desde de madrugada. Mas, escutem aqui porque isso aqui é mistério. Mas os que saíram para contratar não acharam dignos estes últimos. Vocês sabem qual é o nosso problema? Escute bem o que eu vou dizer aqui agora. Quantas igrejas não deixaram ao longo do tempo de contratar negros? Quantas igrejas não deixaram de contratar mulheres para a obra? Ficaram discutindo, aqui mulher não pode pregar, mulher não pode ensinar. Eu não estou falando negócio de ser pastora. Porque Jesus convida, o Pai convida para a obra, toda hora e quem Ele quiser. Mas eles estavam lá na praça. Mas alguém que foi contratar, olhou com os olhos como de desprezo. Não, esse dali, deixa ali. Não, aquela ali, vocês já observaram? Tem lugares que as pessoas só querem colocar. Ou seja, doutor, aqui não prega nesse público, só prega o doutor. E nós não vamos desprezar o doutor. O doutor é bom, sim ou não? Mas o doutor não é o dono da obra. E vocês sabem qual é o problema? Tem gente que não trabalha na igreja porque hoje nós somos seletivos. Eles estavam lá. É por isso que quando você lê Joel 2, 28, e há de ser que derramarei do meu sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. E os velhos estão lá ou não estão? Irmão, para a pessoa chegar, eu não vou escolher isso aqui. Chega, tá um buchudinho, né? Ou baixinho. Ou uma irmãzinha que você olha para a aparência dela. Não, essa daqui eu não quero. Tem igrejas hoje, escute o que eu vou dizer aqui, que uma pessoa passa, um mendigo, tem medo de entrar nela. Porque a aparência dela é tão glamurosa que as pessoas têm medo. Aqui, irmão, é lugar do doente. Aqui é lugar do enfermo. Aqui é lugar do endemoniado. Aqui é lugar do alcoólatra. Aqui é lugar da prostituta. É ou não é? Aqui é o hospital de Deus. O Senhor não tem igreja de elite. O Senhor tem igreja de santos. Mas desprezaram. Aí o pai chegou. Por que não contrataram vocês? Ninguém nos assalariou. Nós queremos trabalhar, mas eles olharam para nós. Não são dignos. Eu já cheguei em lugar, irmão. Eu fui pregar num lugar. Aí o irmão chegou na rodoviária Alegre. Aí disse, cadê o irmão Osiel? Aí pronto, eu não falei. Aí eu tinha levado o irmão comigo, meio alto. Aí o irmão, entra, irmão Osiel. Aí o irmão, que ele deveria ter dito, não, irmão, não sou eu não. Aí ele entrou na frente. Aí me botou atrás. E eu disse, eu vou ficar na minha. Aí pronto.
E aí pronto, e o irmão na frente aqui botou o cinto e conversando, tranquilo. E o irmão, como é que tá, senhor? Disse, ah, tá bem demais, tá maravilha. Eu aqui atrás. Aí quando foi a noite que eu fui pregar, aí o pastor disse, vamos agora ouvir Osiel Gomes pregar. Aí pronto, fui pregar, quando terminou, o irmão, pastor, me perdoe. Ô irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu disse, não, mas por causa do quê? Dá? Só isso. Tem lugar que eu vou pregar, os irmãos, senhor, eu pensei que o senhor era maior. Qual é o problema? Quem prega não é tamanho, é evangelho, gente. É ou não é? Mas escutem, eu quero pedir aqui esta noite, aqui é uma igreja maravilhosa, como falou minha esposa, mas nunca usem de preconceito, de racismo, nunca olhe para alguém que entra nesta igreja, não julgue ela pela roupa, não julgue ela pela cor. A Bíblia diz em Lucas 8, e andavam com Jesus mulheres. E ainda diz assim, a do procurador, mas aí diz também, e Maria Madalena, que ele tirou quantos diabos? É assim que é a igreja. Pronto, a igreja, irmão, você está vendo aquela irmã, pronto. Eu fui agora, um dia desse lá na igreja, lançar a pedra fundamental, aí eu estou lançando a pedra, aí chega um moreno, aí pronto, aí ele foi colocar, quando eu olhei, aí pronto, aí tinha tornozeleira, aí o outro eu olhei, aí pronto, tatuagem para todo lado, aí o irmão lá, o pastor, que é um novo trabalho, pastor Zé aqui é assim, Deus está abençoando, esse ali é meu auxiliar, é o único que eu tenho aqui. Isso era ruim, era de gangue. Eu disse, era mesmo? Era. Aí pronto. Quando eu olhei para a dirigente do círculo de oração, ela sentada, irmão, só não tinha tatuagem no olho, mas ela para todo lado. Aí ele disse, aquela ali é a minha dirigente do círculo de oração. Aí eu disse, é mesmo? Ele disse, é a minha dirigente do círculo de oração. Aí pronto, aí chegou um outro, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Na hora que ele abriu aqui, aí um caranguejão aqui no braço, a tatuagem zona. Aí ele disse, eu quero dizer que eu estou lhe seguindo. Aí pronto. Aí ele disse, esse aí, pastor, é o meu futuro diácono. Eu disse, tá certo. Aí ele disse para mim, pastor Aziel, tudo depois que eu cheguei aqui, Jesus salvou. E se eu não entender isso, a igreja vai ser só de elite. Vocês já viram a besteira? Eu sou reformado. Né? Tu não foi eleito. Aí Jesus disse, o pai da vinha disse, por que não levaram vocês? Não foi? Por que não botaram vocês? Não, nós queremos trabalhar, nós estamos aqui desde. Olha, irmão, tem pastor que ele é o seguinte, até ele só anda com 2 auxiliares dele, a vida toda. Eu lá, nós temos 100 e tantos pastores lá no campo. Eu digo logo para eles, pastores, eu não posso andar com os senhores, porque eu vou andar com um e vou desagradar o outro. Então eu vou sozinho, é assim ou não é? Eu vou sozinho, aí pronto. Até amizade, irmão, na igreja, tu tem aquela irmã que é muito tua amiga, aí tu diz para ela, olha, esse ano eu andei muito contigo, agora o ano que vem eu vou fazer amizade com outra irmã. Porque tem irmã que só anda com a outra. É assim ou não é? Por que vocês não estão trabalhando? Ninguém nos assalariou. Mas eles não passaram aqui, passaram. Mas não acharam eles dignos. Mas faltava só 1 hora para terminar. Oh, glória a Deus. A noite já ia chegar. Já ia chegar a noite. Jesus disse em João 9,4, trabalhar enquanto é dia. À noite, quando ninguém mais pode, já ia chegar a noite. A noite da última hora. A noite do último momento. Jesus trabalhou até a última hora. Eu citei aqui para vocês Lucas 24:43. Até na hora da cruz, a última hora, ele evangelizou. Crente é assim. Um dia desse eu vi uma irmã, aí pronto, botaram um vídeo para mim, e aí teve um acidente. E aí, irmão, o povo chama um médico, chama uma SAMU, aí passou uma irmã, aí ela viu aquela pessoa agonizando, ela disse, tu já aceitou Jesus, rapaz? Tu já aceitou Jesus? Aí ele agonizando, não. Tu quer aceitar Jesus? Aí ele disse, eu quero.
E ela orou por ele. Quando a SAMU chegou, ele tinha morrido. Trabalhou na última hora. Chegou a hora da prestação de contas. Venham! Mas eu vou começar dos... Oh, rapaz, você chegou aqui. Olha para cá. Quando Deus te der um talento, se você entrou com 20 anos, amém. Se você entrou com 30, amém. Entrou com 40, amém. Entrou com 50, entrou com 70. Pronto. E se não tiver hora nenhuma, porque o Barrabás não teve, o ladrão na cruz não teve, hora nenhuma, mas creu. Olhem para cá, irmãos. Aqui, eu vou só mostrar uma coisa para vocês, para me encerrar. Jesus aqui derruba a meritocracia. Deus não tem negócio de mérito, não. Eu sou judeu. Não tem isso, não. Pode largar esse mão. Não tem esse negócio de eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui não tem isso, não. E aqui está provado. Os que começaram de madrugada. E os da última? Os da 1/10? Quem são os da 1/10 hora? Vira aí. É eu? Diga aí. Eu e você. Diga. Vira aí para ele. Os da 1/10 hora. É você. 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 Aí escute. Chamem para prestar conta. E eu quero começar pelos últimos. Aí lá vem. Aí lá vem. Pois não, meu senhor. Pronto. Você acertou. Eu acertei contigo 1 denário. Uma diária de um dia de trabalhador. Símbolo da salvação. O denário aqui é o símbolo da salvação. Pega o que é teu. Pode ir. Oh, meu senhor, muito obrigado. Aí pronto. Aí chamou os das 3. Venha para cá. Aí outra bolada. Não foi assim? Saíram felizes. Chamou de que hora? Pronto. Nessa hora, o dos grupos de onde? Da madrugada, das 6 da manhã. Eita. Não é assim? É bolada que nós vamos receber. Não foi assim? Se prepara, rapaz, que o negócio aí... Eu estou calculando aqui. Aí quem é da matemática pode calcular. Um que trabalhou 1 hora. Ele deu dinheiro da diária todinha. E nós que começamos de madrugada. Se preparem. Negócio pesado. Aí Jesus, o pai da vinha, disse: agora os da madrugada, venham. Quando eles foram olhar, mesmo valor. Eu estou aqui nessa igreja há 30 anos, mas não está fazendo nada. E quando faz é murmurando. E quando faz é reclamando. Aí Jesus olhou, o pai da vinha olhou e disse assim: meu querido, eu estou sendo injusto porque o pai não é? Olha o que Paulo diz: o justo, Apocalipse 22, 12. Eis que eu venho sem, e comigo eu trago o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 6. E o Senhor recompensará a cada um segundo as suas. 1 Coríntios 15, 58. Sede firme, constante. Quem vai te dar é o Senhor. Trabalhe na casa de Deus sem preguiça, porque quem vai te recompensar é Ele. Aí o pai olhou e disse: meu amigo, eu acertei contigo eu te enganei, eu te paguei, eu não cumpri o que eu prometi. E por que você está murmurando? Está aí no texto, ele murmurou. Igreja, olhe para cá. Vocês sabem qual é o maior problema? Quando a gente lê esse texto aqui, é que nós temos um sério problema aqui. Nós temos, primeiro, a justiça da ótica humana e a justiça da ótica. A justiça da ótica humana, nunca ela é como a de Deus. Dificilmente você vê um crente feliz quando o que chega na última hora, Deus levanta ele no ministério, levanta ele na última hora. Aí tem irmão que diz: o que esse menino está fazendo aqui?
Já viram essa? Eu que tenho tantas estrelas, tem, mas não mata Golias. É assim ou não é? Eu cheguei aqui, irmão. Vocês podem observar que todo crente novo, ele pode dar trabalho, mas ele trabalha mais do que o crente velho. Já observaram isso? Porque o velho começa a se achar. Essa cadeira é minha. Não senta aí, não. A gente já chega na igreja, já chega nas igrejas hoje, é assim. Irmão, de quem essa daqui é? Do presbítero? Essa daqui de quem é? É do vice? É, não sente aí, não. Aí pronto. E eu tô, como Jesus disse, é melhor tu ficar lá atrás, para eles te chamarem, porque é mais feio para te sentar lá, e eles disseram assim, sai, né? Assim. Mas hoje, irmão, nós estamos atrás disso. Olha para cá, no reino de Deus não tem meritocracia. Não tem, olhe para cá para você entender o mistério. A ótica humana, ela é injusta. E eu vou dizer uma coisa, o homem, olha como é, eu trabalhei, eu tenho que ganhar o que é justo. Olhe para cá agora, deixa eu te dizer. Um dia desse eu vi um pastor pregando dizendo assim, eu não admito. Como é que eu trabalho o dia todo, me santifico e me justifico em jejum para um crente lá no céu que morreu na última hora? Ele tem o mesmo direito. O céu é teu? Então te aquieta, deixa de ser besta. Ei, ele disse assim, tu acha que porque eu estou sendo bom, tu está com inveja? Eu dou para quem é fiel. Olha para cá, Deus não leva em consideração o tempo. Tem irmão aqui que vai chegar na última hora, mas Deus não está levando em conta o tempo. Deus leva em conta a fidelidade. Quando você lê 2 Coríntios 5,10, a Bíblia diz, e todos nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo, e Ele vai avaliar a tua obra. Tem crente que está na igreja há 40 anos, mas há 40 anos ele faz na falsidade, ele faz na arrogância, ele faz na prepotência, ele faz para se amostrar. Há 40 anos ela é dirigente do círculo de oração, mas ela faz porque ela tem medo de perder o cargo. Ela chega cedinho, não é porque tem sede de Deus. No dia que tu tirar o cargo, ela não se congrega mais. E o da última hora, irmão, não está ligando para cargo. É assim ou não é? O da última hora, ele não está ligando para posição. Ele entra na igreja, ele fica feliz, que a gente fica até admirado. Sim ou não? A gente que é já crente na igreja há muito tempo, fica admirado. Olha para cá, a contagem do Senhor Jesus. Eu finalizo dizendo 3 coisas. Trabalhadores da última hora, digam comigo bem forte, precisam, vamos lá, bem forte, precisam dedicar-se ao trabalho. Se você é da, qual é a primeira hora? Madrugada, 6 horas. Se você é trabalhador das 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, não importa. O importante é se dedicar. Se você chegar na 10ª hora, qual é a diferença da tua hora para o da madrugada? Nenhuma. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis. Então se dedique. Segundo lugar, trabalhadores da última hora. Eles precisam só serem o quê? Fiéis. Fiéis. E quando você olha para a própria palavra de Deus, a Bíblia diz em Romanos, bota aí, filho, por favor, Romanos 9,16. Não é do que quer, nem do que corre, nem do ligeiro. Pronto. É de quem Deus o quê? É. Irmão, eu tenho corrido, e aí não tem feito nada. Vocês já observaram? Eu tenho me esforçado, mas não tem dado nada. Tem irmão que se esforça pensando que o esforço dele vai melhorar a igreja. Olha aí. Não depende do... Vamos ler bem forte para me encerrar. Não depende de quem? Vamos lá, bem forte. No 3, 1, 2, 3. Não depende de quem quer, nem do que, mas do que? É por isso que Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos. Eu não, mas a graça de Deus comigo. Só quem tem a graça de Deus. E em terceiro lugar, trabalhadores da última hora serão recompensados. Eita. Trabalhadores da última hora. Eu citei ontem, eu acho para a irmã Norma, Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das vossas, porque vocês servem os santos e ainda servis. Deus não é injusto. Eu vou dar um conselho para me encerrar. Eu quero que vocês que estão aqui
Trabalhem para Deus nunca com a ideia de que estão fazendo para o pastor Manuel Messias. Trabalhem para Deus sabendo que um dia Ele vai te recompensar.